Cara, todo empresário, ele precisa ter fé. Existe uma distinção bem clara entre os empresários que acreditam e os empresários que não acreditam. Tu disse acreditar no negócio dele? Acreditar, porque eu digo a crença ligada à religião, ligada à fé, digamos que a fé, né? Existe o empresário que tem fé e o empresário que não tem a fé. Por quê? Quando você tem fé, não está dizendo que você não vai ter problemas. Sim. Jamais. Os problemas eles existirão de qualquer forma. Mas a solução do problema, ele se dá de uma forma mais leve, uma forma mais tranquila. E você acredita que independente daquilo que aconteça, no final, isso vai dar certo. Então você acreditar, você exercer a tua fé, independente de aonde que é. Eu usei muito nos meus negócios. No começo, os perrengues, começar sem dinheiro um negócio é um desafio, né? Por mais que ele já estava, de certa forma, um pouco pronto, mas ainda eu tinha muitos outros desafios. Crescer no meio de uma cidade onde todas as outras lojas eram bem consolidadas, eram bem fortes financeiramente falando, que né? Já eram lojas que já estavam há anos no mercado. Que já existiam. E já tinham uma carteira de cliente formada. Exato. Então você iniciar com todo né? esse processo de início, né? Sem essa base, construindo tudo, é um desafio gigante. Onde nós, a todo tempo, estávamos nos reinventando. Eu sempre falo assim, que crescimento sem parceria é difícil. Então, a primeira coisa que nós nos atentamos o quê? Precisamos estabelecer parcerias. Precisamos estabelecer vínculo com pessoas ligadas ao ramo que nos ajudem a atrair, a vender. Sim. Então, eu sempre fui muito de vender. Eu pensava assim, vamos vender a casa, depois nós organiza. Né? Então, a minha ideia era tem que converter, né? O que vai fazer eu pagar as contas? É a venda, é entrar o dinheiro no caixa. Então, tudo levava a vender. Tudo que eu fazia era direcionado a vender. Sim. Então, essa parte inicial, ela foi muito importante para você sedimentar o teu negócio. Né? Isso. E toda essa base aí, eu falo. Cara, eu digo assim, que ser empresário é um desafio gigante, ainda mais num país com cargas tributárias exorbitantes, pesados, né? Muito grande. É um dos países do mundo que mais tem imposto é o Brasil. Isso, você iniciar uma empresa em vários outros lugares não é tão difícil como no Brasil, porque a carga tributária ela é muito grande. Sim. Então eu sempre falo que o empresário brasileiro, ele é o que mais se adapta, independente a qualquer ramo, a qualquer Sim. atividade, a qualquer estilo de mercado, ele se adapta, porque no dia a dia você tem que se adequar ao dia, às vezes, flexibilizar de uma forma para ganhar de outra. Então essa mutação... Nem só do empresário, isso eu acho que faz mais parte da população no geral, porque... O brasileiro. Brasileiro. Eu estava consumindo um produto em específico e os caras estavam comentando no vídeo que a galera da Europa gosta muito do trabalhador brasileiro, porque se ele é contratado para desempenhar tal função, se precisar fazer outra coisa, ele vai lá e dá um jeito, se adapta e faz outra coisa junto, ele resolve o problema não só daquela função. Eu acho que é meio que da população. Inerente ao ser humano brasileiro, né? É a população mesmo, nossa, entendeu? E aí, outra coisa também que hoje eu tô tendo um pouco de dificuldade é a questão da delegação. Mas e você, assim, no início sentiu essa dificuldade? Eu preciso delegar funções, quando o negócio começou a sedimentar. Tá, iniciei, tô vendendo. Agora eu preciso atrair mais gente pro meu negócio, trabalhar com pessoas. E aí, como é que foi esse processo de delegação e juntar a galera? Então, essa parte, tem coisas que eu gosto de delegar, tem coisas que eu gosto de eu fazer, né? No início era poucas opções, então eu tinha que fazer tudo. Eu tinha que fazer muitas coisas. Eu tinha um rapaz que trabalhava comigo, o Renato. Grande Renato. O Renato. E eu lembro que durante a manhã, às vezes nós vendíamos e como só tinha um caminhão na loja na época,
Então, nós pegava no meio-dia e ia fazer a entrega, chegava uma e pouco da tarde, ia lá rapidão, nós tomava banho, comia e voltava 1h30, já começava de volta até as 6 e após isso ia para a faculdade. Então, essa delegação no início ela não existia muito, porque era muito nós que tinha que fazer. Sim. Eu recebia às vezes no caixa, eu vendia, eu entregava, fazia meio de tudo porque faltava gente e não tinha como contratar muitas pessoas, né? Sim. Mas a delegação é algo importante, Rafa. É algo que tem que acontecer numa empresa. Conforme ela vai criando corpo, que ela vai crescendo, você tem que aprender a colocar a pessoa certa no lugar certo. Ter essa visão. Eu acho que o empresário, ele tem que, ou o empreendedor, né, como queira, ele tem que ter essa visão de olhar para o André e falar assim, o André, eu acho que ele vai dar certo em tal área. Ir lá e apostar ele naquela área. E conversar, ter bem definido com ele se ele gosta de fazer aquilo ou se ele faz porque de fato é obrigado a fazer. Sim. Entende? Então a questão de delegar é fundamental, colocar as pessoas certas no lugar certo. Por quê? Porque daí elas vão olhar e vão fazer da melhor forma, porque elas são bons naquilo. Né? Não adianta, por exemplo, eu colocar um que gosta só de ficar fora da loja, de entregar a mercadoria e colocar ele vender, que ele não vai se adaptar. Sim. Então você colocar cada pessoa no lugar certo e cobrar deles aquilo que eles foram propostos a fazer, né? E também acreditar que ele vai fazer da melhor forma, porque tu não vai conseguir atender tudo. Sim. Então, colocar as pessoas certas no lugar certo e delegar as funções de forma com que cada um trabalhe livre, leve. Então, só para eu entender ali, do início que tu falou, né? Que começou sem dinheiro e tal, que não tinha muita grana em caixa, tinha ali a questão do estoque para vocês e que não tinha gente para entregar, vocês entregar. Como é que era? Você vendia, daí no horário do almoço você e o Renato iam lá entregar as mercadorias? Exato. Mas aí tinha alguém que ficava lá na loja atendendo no começo? Então, assim, nós começamos, vou estruturar como que foi a empresa no início. Uhum. Começou o Edmar, que ele também era vendedor, veio trabalhar comigo. O Renato, ele foi contratado para auxiliar na parte administrativa, né? Aí tinha a minha irmã, eu falei, vem cá, vamos lá, você vai me ajudar a cuidar do caixa. Coloquei ela no que eu achava que era importante, que era o recebimento. Né? Aí contratei um entregador e um ajudante. Então nós começamos com poucas pessoas. Mas já era 6 aí, né? Então, a Andressa, né, que era minha irmã, o Edmar, o Renato, o João, que era na entrega, e o Edivaldo, que era na ajudante. Então nós começamos em 5, mais eu, né? E essa foi a parte do início da loja. Então cada um, de certa forma, tinha que ajudar a fazer, às vezes, limpar a loja, nós mesmos limpava. Fazia um revezamento. Um dia um limpava, outro dia outro, e assim ia passando os dias, né? Até ganhar corpo, até você iniciar a loja crescer e ter a possibilidade de começar a contratar mais pessoas. Então começamos com 6. E então o que acontecia? Às vezes o cliente comprava e queria que entregasse a mercadoria até tal horário. Mas durante o expediente não havia possibilidade, porque já havia outras entregas marcadas para aquele horário. Então a gente se desdobrava o quê? E ia às vezes no meio-dia, para ganhar tempo. Diferencial, tinha que dar um jeito de atender para se converter aquela venda, né? Exato, não tinha outras possibilidades, então você tinha que ir, não tinha o que fazer, né? Pegava o caminhão sem carteira, que a polícia não... Já passou, já prescreveu. Já prescreveu, já passou mais. Hoje não acontece mais, né? Mas ocorreu muito isso de dirigir sem carteira, fazer entrega. E hoje, como é que estão? Começou com um caminhão, hoje estão com quantos caminhões? Depois de 6 anos, como é que é o quadro geral, linhas gerais? Então, hoje a gente está com 4 caminhões, né? Estamos com 2 caminhões basculantes, que tem a possibilidade de levar pedra e areia, e mais 2 a granel. Estamos com 15 funcionários. Cresceu bem. 15 colaboradores, 3 vendedores e mais eu, né? Daí dá
às vezes eu também vendo. Hoje já é mais na parte administrativa. Gosta de vender ou não? Cara, eu sou apaixonado. Tá no sangue, Capaz né, que cara? não. Sou apaixonado pela venda. Eu não me vejo em outra área, não gosto de ficar fechado, gosto de conversar com o público, de estar lá no meio e estar junto. Então tem essa questão. Aí, então, 3 vendedores, mais eu. Daí tem a menina que cuida da parte financeira, né? Tem a mulher que nos ajuda, auxilia na limpeza. Aí tem os entregadores e seus respectivos ajudantes, né? Todo caminhão tem um motorista e o ajudante que auxilia na hora da descarga da mercadoria. E se você for considerar assim a empresa do zero, você começar uma empresa do zero, 6 anos não é tanto tempo, cara. É um tempo, já é um caminho, mas já não é assim, nossa, é muitos anos, né? Não é 15 anos, né, que você está no mercado e tal. Então, assim, é interessante porque fez o negócio girar, fez o negócio acontecer, lutou, deu sangue. Eu lembro, porque a gente, pra quem não sabe, a gente estudava junto, fizemos uma graduação junto. Mestre então, Rafael. E daí, nessa época, nesse período, né, você deu sangue por isso, né, com várias aí, questões, às vezes deixou de assistir uma aula, assistir algumas coisas várias vezes, né? Para resolver problemas da empresa. Então, era aquilo que você queria fazer, era aquilo que você queria fazer acontecer, né? Você tinha Exato. comprometimento.